Olha só, gente, afastado do time de vôlei Minas Tênis Clube por publicar mensagens consideradas homofóbicas, o jogador Maurício Souza se desculpou. Vamos ver. Maurício Souza foi afastado do Minas Tênis Clube após fazer uma postagem considerada de teor homofóbico nas redes sociais. Na publicação, o atleta criticou a revelação da DC Comics de que o novo Superman, filho de Clark Kent, se revelará bissexual nas histórias em quadrinhos. Maurício escreveu: "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar." A declaração repercutiu no mundo do vôlei. Apesar do apoio de alguns companheiros, Maurício também foi bastante criticado por outros jogadores. A pressão dos patrocinadores foi determinante para a decisão do Minas Tênis Clube em afastar o jogador. Pelo Twitter, Maurício Souza pediu desculpas a quem tenha desrespeitado ou ofendido. Muito bem, tá aí a matéria da nossa Camilinha Pavão, a Lady Gaga da nossa Jovem Pan. Ô, Vini, e aí, hein? Foi homofóbico? Como é que você vê isso? Pois e é. a reação toda que tem? Polêmica aí do Maurício Souza, que já estava sendo muito criticado também, né, Paulo Matias, por algumas manifestações políticas. Ele que chegou a visitar o presidente Jair Bolsonaro também em Brasília. E agora vem essa questão da homofobia. Lembrando que o Maurício Souza faz parte de um esporte que tem muitos homossexuais assumidos. E alguns deles também se posicionaram nas redes sociais. Mas eu queria mostrar o primeiro post do Maurício Souza aqui na nossa tela, por favor, que foi o que originou toda essa polêmica, né? Onde ele faz uma crítica a essa revelação. Aliás, foi pauta aqui do Morning Show também. O né, filho Paulo do Matias? Super-Homem bissexual. Exatamente, da DC Comics, o filho do Super-Homem, que é o Clark Kent, é o novo Super-Homem que vai se revelar bissexual nas próximas histórias em quadrinhos. Tá aí, né? Vini, Então, já tá aparecendo pra primeiro, quem nos acompanha ele fez essa crítica, a gente imagens. já está vendo na nossa tela, né, onde ele postou a foto aí do Superman e aí escreveu o seguinte: "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar." E aí, como eu disse para você, Paulo, teve críticas inclusive de atletas que atuam junto com o Maurício no vôlei, que foi o caso do Douglas Souza. Douglas Souza que chegou a jogar também pela seleção brasileira. E olha só o que o Douglas respondeu a essa primeira postagem do Maurício. Do mesmo time? Mesma seleção? Da seleção. Da seleção. Eles jogam juntos na seleção, mas não jogam Companheiros juntos no... de time de seleção brasileira. No Minas Tênis Clube. O Douglas escreveu o seguinte: ó, "Engraçado que eu não virei heterossexual vendo super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito", né? Foi essa a fala aí, portanto, do Douglas Souza. E aí, Paulo, o Douglas até criticou também como que essa história acabou terminando, com um simples pedido de desculpa ali do Maurício, né, que foi uma exigência aí do Minas Tênis Clube para ele se retratar e voltar a atuar. Ele pode também ter uma multa aí que ele tenha que pagar. Agora, outra coisa que chamou a atenção, se a gente puder colocar também, agora nós estamos aí com este outro tweet, né, do Douglas, esse outro post no Instagram do Douglas Souza, que ele disse que ele agradece a patrocinadora pelo posicionamento. "Obrigado por entender que homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Esperamos mais novidades." O famoso "não vai dar em nada", né? Toda vez a mesma coisa. Cansado disso, de sempre ter falas criminosas e no máximo que rola é uma multa e uma retratação nas redes sociais. Até quando? Feliz pelas empresas se juntando contra e triste por atletas tentar passar o pano nisso. Vergonhoso. Todos os dias, todas as horas, um dos nossos morrem. E o que temos? Uma retratação. Post do Douglas Souza, também depois de toda essa repercussão. Agora eu queria botar o tweet de desculpas aqui na nossa tela também, do Maurício Souza, Paulo, porque foi outra coisa que chamou muita atenção. Por quê? Primeiro, que esse perfil, essa conta do Maurício no Twitter tem muito menos seguidores do que no Instagram, onde ele fez quase a publicação. 300, não é? Exatamente. Quase 300 mil seguidores. No Twitter, quantos são? 200? Olha, quando ele fez essa publicação, tinha 100 e pouco. Não é poucos mil, seguidores. estamos falando de 100 e poucos seguidores. Isso, exatamente. 100 e poucos seguidores? É, não é quem mil. vê. É uma conta que praticamente ele não usa. Tá mostrando. Né? É um alcance. Agora, com certeza, Milhões ele de vai pessoas. vai ter mais seguidores no Twitter também. Mas o grande alcance dele era no Instagram. É Agora, sério olha isso, o pedido de desculpas, né?
Pessoal, após conversar com meus familiares, colegas de diretoria do clube, pensei muito sobre as últimas publicações que eu fiz no meu perfil. Estou vindo a público pedir desculpa a todos a quem desrespeitei ou ofendi. Esta não foi a minha intenção. Muito bem, nós vamos agora voltar. Estamos de volta aqui, Vini, justamente te interrompendo para que a gente volte para todo o Brasil, através também do rádio. Nós temos aqui a nossa transmissão na TV Jovem Pan News, mas nós temos a nossa tradição no rádio. Nós estamos de volta aqui para todo o Brasil e conversando justamente sobre essa polêmica de uma postagem de um jogador da seleção brasileira, o Maurício Souza, que foi considerada homofóbica. E aí o Vini estava contando um pouquinho para a gente justamente toda a repercussão, o que aconteceu. E aí esse mesmo jogador reconheceu o erro, só que reconheceu numa rede social que ele tem 100 e poucos seguidores e não na outra que ele tem mais de 200 mil, certo, Vini? Certo, Paulo. E outro detalhe, você percebe que esse pedido de desculpas, ele não fala nada. Ele não cita o caso, né? Ele não se refere aos ele não se dirige, né, aos homossexuais. Acho que foi um pedido de desculpas protocolar para atender esse pedido aí do Minas Tênis Clube. Então, mas a emenda não fica pior do que o soneto com um negócio desse? Não é melhor o cara não pedir desculpa do que o cara... Se é uma convicção, ele também disse isso na rede social Mas dele. vamos lá, se o cara não quer se desculpar, pra que se desculpa? Ué, porque senão ele é massacrado. Ué, ou você Deve ter... Não, a assessoria deve ter falado com ele. Ah, mas a assessoria publicar numa rede de 100 vergonha. Não é sério isso, né, Paulo? O cara me faz uma ofensa. Que ofensa? Uma coisa... Não teve ofensa nesse tweet. Vamos passo a passo. Vamos passo a passo. Uma revista que mostra um personagem dando um beijo, um homem dando um beijo em outro homem. A coisa mais normal do mundo é o herói dando beijo na mulher. Senão isso é super comum. Uma mostra um homem beijando outro homem. Temos o post dele, onde vai parar? Onde vamos ver onde vai... Ficar muito claro o que ele tem por trás da fala dele. Ele tem por trás da fala que você já falou aqui, Adri, de dizer, isso pode influenciar as nossas crianças. Isso aí eles querem transformar em homossexuais. Zoe, homem beijando mulher está nas revistinhas há décadas. Então, homem beijando homem pode estar também, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Agora, continuando, ele faz um post desse, um post, vamos ser sinceros, gente, post inaceitável, vindo de alguém que representa as esperanças de tantos brasileiros, alguém que do esporte, alguém que brilha, alguém que tem um destaque. Não pode fazer uma publicação dessa, está completamente errado, é inaceitável ficar expondo esse tipo de preconceito. Agora, o que fazer em consequência disso? Será que tirar do time é a única solução? Eu tendo a acreditar que se a pessoa se arrepende de verdade, se dá uma mostra de arrependimento, de penitência, faz um trabalho social, eu não sou contra deixar ela no time também conciliar isso para ele ter um aprendizado, para ele crescer e para sair melhor dessa história. Agora, esse pedidinho de desculpas, eu achei que era brincadeira. O cara publica ofensa numa rede de 200 mil pessoas, e pede desculpa numa que tem 100. Não dá. Até porque ele não é sério. Ele tinha feito um outro post também falando assim, sigo com as minhas crenças, com as minhas convicções. Mas abastece de um lado e finge do outro. E outra, só para terminar, desculpe se eu ofendi alguém. Esse comentário foi diretamente ofensivo para milhões de pessoas. É óbvio que é. É óbvio que é. O homossexual como risco para as crianças. Isso é Eduardo da Velha, isso é horroroso. Onde vai parar, você pode interpretar de o homossexual, ele coloca as crianças em risco. Ele não ofendeu isso é besteira. Ele não falou isso, tá colocando palavras na boca mas é óbvio sentido, né, gente? Todo mundo que quer entendeu. Onde vai parar? Subliminarmente. Então, onde vai parar? Onde vai parar? Na censura. Onde vai parar? Atualmente, infelizmente, tudo é considerado homofobia, racismo. Ele está no direito dele de opinar, ele não xingou ninguém. Aí o Joel tirou da cabeça essa sua interpretação aí, tá? Porque foi uma frase. Todo mundo sabe Tanto que olha aqui, eu tava lendo aqui a notícia. A equipe ameaça pedir demissão em massa, tá? Por esse afastamento do jogador. Então, até a equipe achou muito exagerada a reação teve essa exatamente, de afastar o cara. Mas o cara tá errado. Achar que o cara tá certo de postar no Twitter pra ser Paulo, ele está no direito dele, Paulo, de opinar. Onde que o mundo vai parar? O time tá no direito de não querer. O time tá no direito de não querer. Ou você fala... Não, o time não, o clube. Ou você fala, o time está tentando... não fala. Mas você não pode falar ambiguamente assim, ué. Pelo amor de Deus, agora não pode opinar e achar... O que ele fez foi simplesmente um teatro
teatrinho ali. Não, ele arrumou uma brecha. Ele arrumou uma brecha. É isso, mas é isso que eu tô falando. O clube deve ter O meu ponto é sobre esse pedido de desculpa, que na minha avaliação fica pior a situação. Porque ele arrumou uma brecha. Alguém deve ter falado, ó, publica na sua rede social um pedido de retratação. Ele arrumou o Twitter, que ele tinha um alcance muito menor, porque o Instagram dele tem muitos seguidores, para fazer isso e para atender esse pedido do clube e dos patrocinadores. Foi por isso que ele pediu desculpa. Mas os patrocinadores... Sabe o que poderia ser feito? Sabe o que poderia ser feito? Porque eu também acho que demitir logo de cara pode ser draconiano demais. Agora, que tal ele fazer um trabalho social em ONG que atende LGBTs em situação de risco? É um trabalho... Quem sabe ele se conscientize. Quem sabe ele cresça. Ele cresce e se conscientize, é claro. Vamos pegar o ponto real, que é o identitarismo maléfico da esquerda que suprime qualquer tipo de princípio de liberdade de expressão. O que ele disse foi extremamente ambíguo e impreciso. Um desenho desse, você sabe aonde vai parar. Ele não disse especificamente que era. Pode ser, eventualmente, a influência na sexualização, na formação sexual da criança? Pode. Eu já falei aqui que na Grécia Antiga, os adolescentes e jovens eram ensinados. Sócrates chegava para os civis e falava, senta no colo do titio que eu vou ensinar o que é sexo. Era desse nível. Ou seja, a sexualidade não é só uma coisa inata e pode ser de alguma forma... Sócrates falava assim, desse jeito? Falava com essas palavras. O Adriles conversou bastante com ele. E, eventualmente, a sexualidade, além de ser uma coisa inata, biológica, genética, ela pode, sim, ser apreendida de alguma forma cultural. Isso é ruim? Não, a sexualidade não é uma manifestação de falha ou desvio de caráter. Ele pode dizer que, ver o que dá, é exatamente estabelecer um princípio de censura em que você não pode criticar um desenho como esse que pode interferir de alguma forma na formação da sexualidade das crianças. Você pode discordar? Pode. Você pode ser, de alguma forma, leviano ou preconceituoso? Pode. Agora, o problema é o identitarismo que cala e sufoca qualquer voz que se coloca de uma maneira meio com suspeição dessa inserção de personagens que sejam homossexuais, bissexuais, transexuais, nessa luta contra a homofobia, que é um problema sério no mundo. Mas, assim, você não pode cercear o debate de qualquer forma e tirar o grau de proporção e fazer como aquela menina que o Vini citou aqui, falar assim, olha, até quando a gente vai... Peraí, deixa eu só completar. Até quando a gente vai aceitar pedir desculpas? O que essa menina queria? Que ele fosse preso por uma fase imprecisa e ambígua? Então, eventualmente, ele pediu desculpas sem querer pedir desculpas por medo. Porque existe uma ditadura subliminar progressista que se falar qualquer... Deixa eu pontuar. Você fala muito. Não, deixa eu completar, para dar um raciocínio. Se você fala qualquer coisa se referindo a gays, a negros e a mulheres, você é taxado de homofóbico, você é taxado de machista, você é taxado de racista. Adriles, então existe uma interdição completa no debate e ele pediu desculpas por medo. O ponto é só o seguinte, da gente deixar sempre registrado aqui. Liberdade de expressão sempre tem um limite, pelo menos na minha avaliação, que é o preconceito. Ele não ultrapassou. As pessoas, só um minuto, eu não estou dizendo que ele ultrapassou, não. É que você já sai em defesa do caso para satisfazer a narrativa de vocês. Deixa o Paulinho completar, gente. Eu estou aqui simplesmente colocando um conceito aqui para vocês. Esquece a narrativa de vocês, eu estou colocando aqui um conceito. As pessoas têm liberdade de expressão, as pessoas podem falar aquilo que elas quiserem. Elas só não podem ser preconceituosas. Preconceito não é liberdade de expressão. Preconceito não é debate. Preconceito, na minha avaliação, é crime. Crime. As pessoas têm liberdade de escolher a sua opção sexual. E a gente tem que respeitar isso. E vamos deixar claro uma coisa. Vamos deixar uma clara. Posso deixar claro uma coisa? Falando o que ele disse. Vocês saem em defesa dele. Mas olha a frase. Deixa eu falar aqui, Adriles. Paulo, deixa vocês já saem defendendo o cara. Esse é o problema. Vocês se baseiam em narrativas. Esse é o erro de vocês. Paulo, para de ficar só em narrativa. Nossa, que narrativa, Paulo. Não estamos falando dele. A frase está aberta a várias interpretações. Ele foi preconceituoso ou não foi? Na minha avaliação, ele foi preconceituoso. Por quê? Porque na minha avaliação... Não. Porque onde vai parar, naturalmente, é negativo, é uma crítica pra mim. Mas é uma crítica válida. É uma crítica a uma sexualidade, Adriles. Não, senhor. Não necessariamente. Dois homens se beijando numa foto não é sexualidade. Exatamente. Ele sabe uma coisa. Primeiro, vamos fazer brevemente. Tá bom. Brevemente, 2 pontos aqui. Primeiro, deixar claro, esse cara não está sendo preso, não está sendo processado. É uma escolha.
É uma escolha do clube. É uma escolha do clube que está em discussão. O clube também tem liberdade de se posicionar. Joel. Agora, o segundo ponto. O segundo ponto. Isso aí a gente pode discutir. O segundo ponto. Se a coisa cultural influenciasse tanto assim a sexualidade, não existia mais homossexual no Ocidente, né? Sabe por que acontecia com homossexuais no Ocidente por séculos? Não era preconceito só, não era uma frase negativa, era pena de morte. Sim. Morte dos maiores crimes da humanidade. Dos maiores crimes da humanidade, cujo preconceito perdura até hoje, como numa fala dessas. É óbvio que sim. É óbvio que é vendo como algo negativo. Ah, olha onde isso vai dar, hein? Quer dizer, não, ele tá amando isso, ele tá achando maravilhoso. É óbvio. Você falou. É óbvio, peraí, deixa eu terminar. É óbvio, turma, porque o nosso tempo está se esgotando. É óbvio que o post dele tinha sim uma carga de preconceito. Agora, eu também acho que é mais importante conscientizar e ajudar a pessoa a melhorar do que só chegar punindo de uma vez, que não vai mudar a cabeça dele, não vai mudar a cabeça de quem gosta dele e vai deixar uma situação aí de uma hipocrisia que não se resolveu. 30 segundos para fechar para cada um. Existe preconceito historicamente contra homossexuais, contra negros, contra mulheres, mas isso não pode tolher e cercear o debate. Primeiro, Joel, a sexualidade é sim construída de uma maneira orgânica, geneticamente, inata, mas também ela é influenciada culturalmente. Isso quer dizer que você pode fazer propaganda homossexual? Pode. Muito bem. Mas você pode se colocar contra um tipo de propaganda. Zoe Martínez, para a gente fechar, por favor, porque o nosso tempo está acabando. A frase que ele colocou no Instagram, como o Adriles falou, é vaga, exatamente. Está aberta a várias interpretações. Em nenhum momento. E você sempre querendo levar para a lacração, igual toda a esquerda. Infelizmente, na cabeça do lacrador, é sempre assim. É homofobia, é racismo. Não, ele só colocou que onde o mundo vai parar. Pode ser por causa da sexualização das crianças, que sim, que em sala de aula, professor fala sobre sexo com as crianças. Então, tem tudo isso. Mas eles ficam focados, né, que, contra gay. O emprego dele por uma fala. O super-homem beijar a Lois Lane. O super-homem beijar a Lois Lane pode, né? Tiraram o emprego do cara por uma questão de identidade.